A mensagem de hoje tem como título Obtendo o Alvo. Diga, obtendo o alvo. Por que obtendo o alvo? Porque nós estamos no caminho, mas nós temos que ajustar esse caminho aí para a gente chegar no alvo. Porém, nós saímos de uma série que falou sobre a vida de Abraão, sobre a vida de Elias e sobre a vida de Eliseu. Exatamente preparando para a gente chegar na nossa. Hoje nós vamos falar da nossa vida, o que Deus tem para a nossa vida. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Ele vai dizer assim, ó: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, diga, regenerou, para uma viva esperança, diga, viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, diga, uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Versículo 8. A quem não havendo visto, amás, na qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Feche seus olhos, vamos orar. Querido e amado Deus, poderoso Pai, bispo e pastor de nossas almas, somos gratos a Ti, Senhor. Nos ajuda a entender que a Tua palavra Logos venha se transformar na Tua palavra Rema, que queime em nossos corações, que hoje à noite nós possamos sair daqui, Senhor, intrépidos, decididos, perseverantes, a fazer a Tua vontade e não voltar atrás, porque a Tua palavra diz que o justo, o Teu justo, vive da fé, mas se esse mesmo justo retroceder, Tu não se alegra, Tu não exulta, Tu não tem prazer nele. Porém, Senhor, se nós estamos aqui diante de Ti, é porque queremos Te agradar, e se nós queremos Te agradar, é porque nós temos fé. Nos ajuda nesta noite. Fala com a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Quem já não desejou algo? Quem já não sonhou e perseguiu esse sonho até alcançá-lo? Há quem diga que o sonho é uma utopia, é uma imaginação sem fundamento, é uma fantasia, é um devaneio, uma ilusão, uma felicidade efemerizada, ou seja, que está baseada, está fundamentada em momentos passageiros, momentos efêmeros, de esperanças vãs. Dizem muitas das vezes que a felicidade, ela não existe. Felicidade é quando você vive aqueles momentos felizes da vida. Porém, nós temos um alvo, temos um motivo principal. O que é um alvo? Um alvo é um motivo principal. Diga, eu tenho. Diga, eu tenho um motivo principal, no qual eu chamo de alvo. E em detrimento desse alvo, temos uma esperança viva. Diga, eu tenho uma esperança viva. Abra em Coríntios, capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita
apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Está vendo aí? Vou repetir. Se a tua esperança se resume ou se limita apenas a esta vida, no dia a dia, no seu trabalho, em toda a demanda de compromisso que você tem, você é a pessoa mais infeliz desse mundo. É isso que Paulo está dizendo. Se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, tem gente que diz, morreu, acabou, né? Mas não! A morte é a passagem para a vida eterna. Você não deve ter medo da morte. Interessante que o Senhor, Deus, diz assim, eu me regozijo, eu exulto, eu me alegro na morte dos meus santos. Por quê? Porque quando você morre, você saiu dessa vida e você foi para outra vida. Só que naquele momento você vai descansar, você vai dormir para um dia você acordar e estar diante dele. Olha o que ele diz, que exulta na morte do seu santo. Aquela vida, aquela amada irmã, aquele amado irmão voltou para casa. E agora não vai haver mais choro, porque ele enxugou toda a lágrima. Não vai haver mais doença, porque no centro da praça, lembra daquela praça que tem lá em Apocalipse? No centro da praça tem uma árvore da vida, e a árvore da vida é para todo tipo de doença, só que não tem doença, a própria vida está ali. Então é tremendo. Nós não somos daqueles que retrocedem, somos como aqueles que não se cansam de insistir em manter a mão estendida para aqueles que estão com os joelhos enfraquecidos. Aleluia, aleluia. Não podemos e não devemos desistir de tentar. Quantas vezes for preciso, tente. Tentou, não deu certo? Tentei de novo. Não consegui, tenta novamente. Mas estou envergonhado de Deus. Não se envergonhe não, que Ele está olhando para você com os olhos de fogo, olhando para você. Só olhe para mim, para você se levantar de novo. Aí quando você olha, Ele levanta você. Quando Ele levanta você, você está cheio de esperança. Aí de repente você cai novamente. Aí Deus disse, não, levanta novamente. Quantas vezes você estiver fraco, não tiver forças, o Senhor vai levantar você. Ele vai levantar você e dizer, eu sou contigo. Eu sou o teu Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Agora não podemos é nos entregar. Não podemos, porque quando nós nos entregamos, quer ver, ó? Satanás tem poder? Tem? Tem ou não tem? Satanás tem poder, igreja? Tem não. Por que ele não tem? Porque as escrituras sagradas dizem que todo poder nos céus, na terra e debaixo da terra foi dado a Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus, quando ressuscitou, desceu lá no abismo, lá no Sheol, e tomou a chave da vida e da morte das mãos dele. Envergonhou ele perante toda a comunidade dele decaída. Porém, é dado poder a Satanás? A pergunta era essa. É sim, porque o poder que ele tem para atuar é você que dá. O poder que ele tem para destruir, sou eu que dou. O poder que ele tem para arrasar, ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir, somos nós que damos. Uma coisa que nós aprendemos, eu e a pastora nesses dias, sabe qual foi? Porque de repente nós dizemos assim, poxa, estamos na luta, estamos batalhando por uma família, porque essa igreja, ela nasceu do coração de Deus para discipular a vida e restaurar famílias. Não foi para outra coisa, foi para povoar o céu com o povo curado, com o povo sarado, pelo Espírito Santo de Deus, não pelo pastor Ronaldo, nem pela pastora Bárbara. Agora entenda uma coisa, quando nós estávamos numa batalha com a família, e de repente começava a acontecer algo, a gente disse, vixe, isso é retaliação. Estamos sendo retaliados. Estávamos errados. Por que estávamos errados? Sabe por quê? Porque a retaliação só vem para a sua vida e para a minha vida quando nós damos legalidade. Se nós dermos legalidade, aí a retaliação vem, e ele vem para retaliar. Ele vem mesmo para destruir. Se eu estiver como lá em Efésios, com as armaduras, vigiando em todo tempo, aleluia, firmes, inabaláveis, está doido, pode vir a retaliação que vier. Não virá. Por que ela não virá? Porque eu estou blindado com a palavra de Deus. Não podemos e não devemos desistir. De quê? De tentar. Quantas vezes for preciso,
nunca pare de lutar até a luta terminar. Devemos ser gratos por existir, por respirar, por ser amado por Deus, por sonhar, pela oportunidade do sorriso. Sorria para Jesus, sorria. Dá um sorriso aí, né? Você está sendo filmado por Jesus. Você sabia que o sorriso restaura? Você sabia que tem gente que não sorri? Eu era assim. Eu lembro que eu estava fazendo teologia em um determinado seminário, e eu gostava muito da professora de grego, eu gostava muito de estudar grego com ela. E de repente ela começou a pegar no meu pé, mas ela começou a pegar tanto no meu pé que eu comecei a ficar com raiva dela. E ela começou a me chamar de tártaro. Só que eu bem verdinho, eu nem sabia o que era tártaro. Mas mesmo assim fiquei chateado que ela tenha me chamado de tártaro. Um amado irmão muito querido, que era meu parceiro de faculdade, disse: meu irmão, não tenha raiva dessa mulher não. Eu disse: rapaz, não tenho raiva dela não, até que eu gosto dela, mas essa mulher está me perturbando demais, cara. Aí ele disse: sabe por que ela está perturbando você? Ela quer ver você sorrir. Porque a gente acha bonito quando você sorri e você nunca ri. O senhor chegava aqui em casa, perguntava: Bárbara, teu marido está aí? Ele está lá dentro. Eu vi um depois eu vi um. Vocês estão sorrindo, hein? Que não é com vocês, hein? Misericórdia, viu? Mas é verdade, amado. Para mim era indiferente. Eu achava que depois a pessoa ia marcar outra hora porque queria falar só com ela. Mas depois eu descobri que essas pessoas tinham medo de mim. Ou não gostavam da minha cara emburrada. Porém, eu descobri algo nessa viagem, que eu era uma criança que eu sorria muito. Sorria muito, muito. Eu era um neguinho de perna cinzenta, bem pretinho. Eu era bem pretinho, porque eu só via no meio do mundo correndo. Na minha cidade é uma ilha, só que meu avô morava em outra ilha, nome de Porto da Folha. E eu gostava muito de mar, de praia. E eu sorria muito, eu só tinha branco os dentes. Quando chegava num canto, a irmã da minha mãe chegava e disse: lá vem esse menino com esses dentes brancos, só pode estar sorrindo. Só que um dia eu saí do eixo e nunca mais eu tinha voltado. Eu perdi a perspectiva do que era sorrir. Então devemos ser gratos pela oportunidade do sorriso, por ter pés para caminhar e por nunca desistir. Temos um alvo e não podemos desistir de perseguir esse alvo até alcançá-lo, porque foi para essa finalidade, foi para esse propósito que Deus nos chamou. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Olha a segunda parte do versículo como é tremendo, ó. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. No entanto, o que precisamos fazer para alcançar esse alvo? Volte lá para a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, tá? Primeiro ponto, a primeira coisa que nós precisamos para alcançar o alvo é uma viva esperança. Diga, uma viva esperança. Veja aí, o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Temos que manter essa chama acesa dentro de nós. Precisamos ter em mente o que de fato estamos fazendo, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Quando temos essa consciência, o nosso trabalho é maximizado e nós recebemos o fruto dele. Olha o que Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 15, 58. Ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu quero destacar duas palavras que ele usa aqui, ó: firmes e constantes. Eu costumo dizer que se você não é firme, você não é constante. Duas coisas assim que Jesus me resgatou, que para mim foi uma revelação que ficou guardada no meu coração.
um dia quando eu estiver face a face com ele, eu vou perguntar para ele realmente se foi dessa maneira mesmo, se eu pensei certo. A primeira foi que quando Deus cria o homem, ele cria ele perfeito. Só que quando o homem cai, Eva come o fruto e dá para ele, o que é que acontece? Na minha concepção, foi o que aconteceu. Desintegrou-se uma peça da engrenagem. E essa peça chama-se perseverança. Você está entendendo? Esse é um pensamento meu, desde que eu me converti. Quando o homem ele cai, a primeira coisa que se desintegra em todo o escopo da criação dele é a perseverança. Ele não é mais constante, ele não é mais firme. Uma expressão que é usada lá no Rio Grande do Norte, não sei se aqui no Ceará, ele ficou capenga. Se usa essa expressão aqui no Ceará? Capenga o quê? É como se fosse mancando de uma perna, né? Ele perde essa perspectiva de ser uma pessoa firme, uma pessoa que sabe decidir as coisas, aquela pessoa que vai na direção certa, aquela pessoa que se enche de ousadia e sabe que Deus está na frente dele, porque ele é uma pessoa que é rendida aos pés do Senhor. Amém? A segunda, quando Jesus passa 40 dias e 40 noites sem comer, a Bíblia diz que ele passou 40 dias e 40 noites sem comer. Se o texto está dizendo que ele não comeu, isso quer dizer o quê? Que ele bebeu água. Ele só não fez comer. Quando ele completou os 40 dias e 40 noites, o texto diz que ele teve fome. Foi o que aconteceu? O diabo chega, se apresenta para tentá-lo e diz: se de fato tu fores o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Qual é a resposta de Jesus? Está escrito. Olha aí, está escrito. Não foi nada da cabeça dele. Não foi nada que ele deu na teia e de repente... Não, ele diz: está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Qual foi a revelação que eu tive? Que para mim foi uma revelação. Que naquele momento que ele é tentado a transformar aquelas pedras em pães, se Jesus não soubesse quem ele era e o que as escrituras falavam a seu respeito, Jesus tinha mandado aquelas pedras se transformar em pão. Aí você lê o texto, chegar em casa você vai lá para Deuteronômio, capítulo 8, que é o texto que Jesus está citando. O que é que o Senhor vai dizer? Ele está falando do povo do deserto. Levei vocês esses 40 anos pelo deserto para provar o que estava no teu coração. Quando temos a perspectiva de uma viva esperança, confiamos no Senhor. E essa confiança que eu deposito em Jesus Cristo é uma confiança sem reservas. Aquilo que é para mim fazer, que somente eu posso fazer, eu vou fazer. Mas eu vou fazer mediante o direcionamento dele. Tenho que saber que a minha suficiência é insuficiente. Porque se eu pensar que eu sou suficiente, eu sou fadado à derrota. Mas quando eu inculco na minha cabeça e deposito no meu coração que somente a suficiência dele é o suficiente para a minha vida, aí eu vou ser bem sucedido. Aí eu vou chegar aonde ele quer que eu chegue. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. 7, diga 7. 7 pescadores juntos, será que eles não sabiam até mesmo mais do que Jesus sobre pescaria? Será que ele já tinha lançado a rede para o lado direito? Olhando para o tempo decorrido que eles estavam, que eles passaram a noite toda, claro que eles tinham lançado a rede para o lado direito. Não podemos deixar passar despercebido que Jesus escolheu para ser seus discípulos homens que estavam pescando. Não eram pescadores de finais de semana, eram profissionais, pescadores que viviam da pesca. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Mateus capítulo 4,
a partir do versículo 18 ao 20. Mas os discípulos de Jesus passaram a noite pescando e não pegaram peixe algum. João capítulo 21, versículo 1. Olha aí, ó. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus perguntou: filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Você sabe o que é que eu percebo aqui? É que quando perdemos a esperança, ou a esperança não está mais viva dentro de mim, voltamos às práticas antigas. Regredimos, retrocedemos, perdemos a força, perdemos a intensidade que tínhamos. A nossa maneira de falar muda, dá um comichão nos ouvidos. Você não senta mais e fica conversando com Jesus. Jesus, fala comigo, como é bom estar contigo. Oh Senhor, que maravilha. Como éramos determinados, nada nos impedia de prosseguir. O que foi que aconteceu com você? O que foi que aconteceu com você? Jesus te diz nesta noite: lança a rede para o lado direito. Olhe para a janela do lado direito, porque você só tem olhado para a janela do lado esquerdo. Amanheceu o dia chovendo, chuvoso como amanheceu hoje, e um casal, eles moravam no 5º andar. Eles estavam tomando café juntos, e a mulher dele olhou e disse: meu filho, me diga uma coisa, olha para ali, olha. Aí ela apontou, ele disse: para ali, ó, aquela janela ali do lado direito. Aí ele olhou, ele disse: está vendo como essa nossa vizinha não gosta de limpeza? O que custava ela limpar as janelas? Passou outro dia, ele estava lá, ele disse: tá vendo, filho, olha, tá vendo aquilo ali, ó? Ele disse: o que foi? Essa nossa vizinha. Ele disse: de novo, mulher. Aí ele ficou olhando, prestando atenção, ele disse: é tão simples, eu já vi a pessoa chegar aí, que ela contratou, limpa todas as janelas do outro lado, mas esse lado está tudo sujo. Eu não entendo. E o marido dela olhou, só que ele olhou, quando ele olha para a janela do lado esquerdo. Aí ele percebeu que a chuva, juntamente com o calor do sol, tinha ofuscado. E do outro lado, na outra janela, estava bem limpinho. Ele se levantou e deu para perceber que as janelas da casa da sua vizinha estavam bem limpinhas. E de fato, quem estava suja era a janela da sua casa. Era a própria janela da esposa dele, que nunca tinha mandado limpar. Eu comparo isso a um peixe que está morrendo. Quando é que um peixe está morrendo? Se você não colocar um anzol nele e matar ele. É quando não tiro ele da água. Porque se você perceber ele estiver agoniando e você colocar ele na água, ele vai sobreviver. Só que muitas vezes nós preferimos fazer o estilo telefone sem fio. Passamos para um, passamos para outro, passamos. Sabe, fulano tal, tá assim, passando. No entanto, nós não mantemos a mão estendida aos joelhos vacilantes. Nós não somos a extensão do amor de Deus na vida do nosso irmão, do nosso próximo. Precisamos despertar para isso. Por que precisamos despertar para isso? Porque Jesus está voltando. Ele vem buscar a sua noiva. Ele vem buscar a sua noiva. Nós vamos ter que falar mais sobre isso. Precisamos nos preparar. Precisamos nos curar. Porque se nós não andarmos em direção a esse fator,
nós vamos ficar. Ah, querido, e vou dizer uma coisa, depois que a igreja sair daqui, aí o bicho vai pegar. Amém? Também percebo que algo acontece em pleno século 21, o que aconteceu naquela época de Jesus, está acontecendo exatamente isso na igreja do século 21. Mas o que é, pastor? A influência que exercemos sobre as pessoas. Você sabia, você mesmo está sentado olhando para mim aí, você sabia que você influencia alguém? A questão é, para que lado você está influenciando? Porque por uma decisão sua, você pode levar uma pessoa para o céu ou para o inferno. Porque, presta atenção, Primeiro Pedro tem uma revelação do próprio Deus Pai, que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo. Lembra? Quando Jesus disse, o que dizes por aí que eu sou? O que vocês dizem? Aí eles começaram a dizer, mestre, dizem por aí que tu és Elias, diz que tu és o profeta. Aí Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, e tu? O que tu dizes que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Filho do Deus Altíssimo. Em seguida, Pedro é repreendido pelo próprio Jesus por se deixar ser usado por Satanás. Quando Jesus foi falar com ele sobre a missão dele ir, ser entregue aos homens e morrer pregado numa cruz, Pedro disse, não, Senhor, tu jamais irás para trás de mim, Satanás. Tu não cogita das coisas de Deus, mas cogita das coisas da carne. Depois Pedro nega Jesus 3 vezes. 3 vezes. Decepcionado e fragilizado, Pedro diz, vou pescar. O que é que acontece? Os outros responderam, nós vamos com você. Quando nós perdemos a esperança, o que é que acontece? Voltamos às práticas antigas. Pedro estava fragilizado. Pedro estava decepcionado com ele mesmo. Amado, não se decepcione com você. Se você não conseguiu dessa vez, você vai conseguir da outra. Não se decepcione. Não desista de você. Às vezes você não desiste de outra vida e quer desistir da sua. Às vezes você não desiste de conseguir um trabalho, um emprego para um irmão, para uma irmã e quer sair do seu. É uma incongruência. É algo que não combina. É um fator que traz uma pressão muito grande e deprecia você. E às vezes você não tem mais forças. Haverá um momento que você não vai ter mais forças. Por quê? Porque Deus já perdoou você e você não consegue se perdoar. Você já viu alguém assim? Que Deus já perdoou ela ou ele? Toda vez que você vai falar com ele ou com ela, a pessoa vem, pastor, mas você não sabe o que eu fiz. Você fez? Você confessou seu pecado? O irmão orou com você? Porque Tiago diz que muito pode em sua eficácia a oração de um justo. Me diga uma coisa, se você peca hoje, pequei, aí amanhã você pede perdão a Deus, Deus perdoa você? Deus perdoa você ou não, igreja, sim ou não? Aí você amanhã mesmo, depois de pedir perdão, sai dali, aí peca de novo. Deus perdoa você, sim ou não? Pecou foi muito, você chega cabisbaixo, amargurado, aí você se ajoelha e pede perdão. Aí de repente você se vira, pega seu celular e vai ver pornografia. Amados, o que existe de homens e mulheres que estão se destruindo na questão da pornografia? Sabe como? Você está aqui, no seu smartphone, uma boa. Você não procura não. Um pouco mais lá está, lá em cima. Quero falar com você. Eu sou fulano, quero falar com você. É desse jeito. E nós precisamos vigiar, porque se você não vigiar, você vai ser retaliado. Por quê? Porque você vai dar legalidade a Satanás. Aí você entra novamente nesse parrela. De manhã você acorda só o bagaço. Tem coragem nem de abrir os olhos. Mas bota seu joelho no chão e pede perdão a Deus. Deus lhe perdoa dessa vez? Fala sério, perdoa? Perdoa, amado, pela sua grande misericórdia. Agora me diga uma coisa, você é curado? Não. Mas Deus não perdoou. Você é curado ou não? É não. É não, porque você só é curado quando você confessa seu pecado e o seu pastor ou seu discipulador ora sobre a sua vida, você ora com ele, pronto, acabou. É nesse contexto que Tiago está dizendo que muito pode em sua eficácia a oração de um justo. Amados, fomos regenerados segundo a sua grande misericórdia, mas entenda uma coisa, essa regeneração foi para uma viva esperança e não
para uma esperança morta. Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele vive eternamente e nos convoca para alcançarmos o alvo. Filipenses capítulo 3, versículo 10, diz assim: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Segundo ponto, uma herança incorruptível. Diga, uma herança incorruptível. Versículo 4 e 5 de 1 Pedro. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Além de sermos regenerados para uma viva esperança, também fomos regenerados. Para quê? Além de você ser regenerado para uma viva esperança, você é regenerado também para quê? Para uma herança incorruptível. E essa regeneração que foi pela grande misericórdia de Deus e pelo seu grande poder, mediante a fé que nos leva à salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Precisamos nos manter firmes, convictos, sabedores de que existe uma grande nuvem de testemunha a rodear-nos. E que a responsabilidade é nossa, de nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Colossenses capítulo 1, versículo 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade e do evangelho, que chegou até vocês. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Veja que existe um propósito do coração de Deus no tocante a essa fé e a essa esperança. Que propósito é esse, pastor? Não é meramente uma fé, existe um fundamento para essa fé. Não é apenas uma esperança baseada no conhecimento humano, é uma esperança viva, é um evangelho que produz frutos. O que se desenvolve, por se desenvolver, aonde ele é pregado, ele frutifica. Existe um veículo que conduz essa fé, e esse veículo chama-se o quê? Qual o veículo que conduz essa fé, igreja? É o amor. Gálatas, capítulo 5, versículo 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem há circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Qual o veículo? O amor. Por isso que a gente vê, amados, tanta gente preciosa, tantas mulheres de Deus, tantos homens de Deus, que honram a Deus, que são zelosos pela obra do Senhor e pelo próprio Deus, porém, não amam. Amam só de palavras, mas a atitude dele mostra outra coisa. O que acontece? A fé dessa pessoa não é desenvolvida. Sabe o que acontece? Tudo que a pessoa ganha parece que está colocando no saco furado. Não dá para nada. Por quê? Vem um devorador e um migrador e... Porque não está calafetado com o amor de Deus. Deus é amor.
Deus é amor, Deus é o quê? Deus é santo. Por ele ser santo, o que é que ele é? Ele é justo. E por ele ser justo, ele é o quê? Ele é imparcial. Então, para obtermos o alvo, precisamos permitir que essa chama venha arder em nossos corações. Sejamos inconformados com o estado de mordidão. Precisamos reavivar o dom de Deus que há em nós. Veja o que Paulo vai falar para Timóteo. Está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Ó. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice. Estou certo que habita também em você. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 3 jovens estavam com uma dúvida muito grande e se encontravam em um conflito enorme. Quando eles liam a palavra de Deus, ele diz: enchei-vos do Espírito. Chegou para o pastor deles e perguntou: pastor, nos diga uma coisa, como é ficar cheio do Espírito? Disseram para o pastor: estamos numa dúvida muito grande. Aí o pastor disse: tá certo, vem cá. Pegou uma peneira, deu a peneira para eles. Vai lá no rio e encha essa peneira de água. Quando ela estiver cheia, é assim que vai ser, tá cheio do Espírito. Eles foram os 3. Aí eles chegavam na beira do rio. Quando eles chegaram logo no estado de incredulidade, de letargia total. Mas esse nosso pastor está ficando doido. E tinha um que ficou bem caladinho. Mas como é que pode? Como é que a gente vai conseguir encher essa peneira d'água? Aí eles começaram a tentar. Quando eles botavam a peneira d'água e traziam a peneira vazia. Os 2, não, mas vamos passar a noite aqui, rapaz, vai anoitecer, vamos embora. Não vou fazer mais isso não. Ficou só um, ficou lá. Mas ele colocava a peneira, quando puxava a peneira, não tinha água na peneira. Ele disse: meu Deus, me ajuda, que eu sei que é tu que está mandando eu ficar aqui, então eu vou ficar aqui, não vou passar vergonha na frente do meu pastor. Quando ele pensa que não, o pastor chega. Ele diz: pastor, pelo amor de Deus, me ajude. Como é que eu vou encher essa peneira de água? Aí ele pegou na mão dele assim, estava com a peneira, ele pegou a mão dele e disse: vá, mergulha a peneira. Ele mergulhou a peneira. Quando ele quis trazer a peneira de volta, ele disse: não, segura a peneira, deixa a peneira dentro da água, porque enquanto ela estiver mergulhada, ela vai estar cheia de água. Quando você tirá-la, ela vai secar. Então, para ela estar cheia de água, ela tem que ficar mergulhada, completa, imersa. É assim que você se enche do Espírito Santo. Você tem que mergulhar nele. Você tem que ficar constante nele. Porque quando você ficar ali mergulhado nele, você vai se encher do Espírito. Amém? Última parte. Último ponto. Uma alegria indizível. Está aí no versículo 6 e 8. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Por vezes, não entendemos o porquê de tantas provações, o porquê de tantas decepções, o porquê de tantas lutas. Não entendemos, e por não entender, nós queremos desistir. No entanto, Pedro está nos dizendo que no presente, por breve tempo e se necessário. Isso não quer dizer que nós iremos passar por provações o tempo todo. Ele está dizendo que por um breve tempo, se necessário, iremos nos entristecer, seremos contristados. Isso não quer dizer que teremos que passar por provações o tempo todo. Mas, se o valor da nossa fé precisa ser confirmado, iremos passar por período de várias provações. Mas, qual o propósito de Deus nesse processo? É que a fé, uma vez confirmada, ela é muito mais preciosa do que o ouro perecível. Já pensou? Você tem fé, igreja? Sim ou não? Sim ou não? Você tem fé?
Agora, a sua fé já foi provada? Estamos passando pelo tempo de provação para que ela seja provada. Porque uma vez ela provada, Pedro está dizendo que ela é mais preciosa do que ouro perecível, até mesmo depurado pelo fogo. E essa fé permanece firme, e isso redundará em muito louvor, glória e honra no dia de Jesus Cristo. Meus irmãos, tem um motivo de grande alegria, o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. E assim alcançaremos o alvo. Concluindo, versículo 8 e 9. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Isso aqui é muito forte, amados. Isso aqui é muito forte. Me dê uma coisa, quem foi que viu Jesus aqui pessoalmente? Ninguém viu. Mas mesmo sem você vê-lo, você o ama. É isso que Pedro está dizendo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé. Qual é o alvo da fé? A nossa salvação. Esse texto ardeu no meu coração assim profundamente, obtendo o alvo dessa fé. Qual é o alvo da fé? A nossa salvação. Porém, se essa fé não atuar pelo amor, o que acontece? Nós não alcançaremos, não obteremos o resultado dessa fé. Qual o resultado dessa fé? A nossa salvação. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem. E bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois é verdade, lhes digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Mateus 13, versículo 16 e 17. Que Deus abençoe sua vida. Que você possa ter entendido nesta noite que Deus regenerou você para uma viva esperança. Que Deus regenerou você para uma herança incorruptível. Que Deus chamou você, te regenerou para que você seja uma pessoa cheia de alegria, que exulte na presença dEle, para que você possa obter o alvo da sua fé, que é a vossa salvação. Amém? Da sua fé, que é a vossa salvação. Amém?